Como Paulo escreveu: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la. Então, que tal a gente também fazer parte dessa história? Não precisa ser nada grandioso. Às vezes é só um sorriso sincero, uma palavra de carinho, um momento de perdão. São essas pequenas escolhas que vão transformando nossa vida e a vida das pessoas ao nosso redor. E aí, vamos juntos nessa caminhada? Eles foram espancados brutalmente, jogados numa prisão escura e úmida, com os pés presos em correntes pesadas, sangrando e sentindo dores insuportáveis. Agora pense, o que você faria nessa situação? Reclamaria? Choraria? Se desesperaria? Pois Paulo e Silas fizeram algo que ninguém esperava, algo tão extraordinário que não apenas mudou suas vidas, mas transformou completamente aquela prisão. Hoje vou te contar uma história que vai fazer você repensar tudo o que acredita sobre força, fé e o verdadeiro poder da adoração. Antes de prosseguir com a narrativa completa, você precisa entender por que essa história é tão relevante para a sua vida hoje. O que aconteceu naquela prisão em Filipos não foi apenas um evento histórico, foi uma demonstração do poder transformador que existe quando escolhemos louvar em meio à dor. O que veremos aqui vai muito além de um simples relato bíblico. É um exemplo vivo de como podemos encontrar força em situações aparentemente impossíveis. Era uma tarde comum em Filipos, uma das principais cidades da Macedônia. As ruas movimentadas refletiam a importância daquele centro comercial romano, onde comerciantes, soldados e cidadãos se misturavam em uma rotina aparentemente tranquila. Ninguém poderia imaginar que aquele dia marcaria o início de uma das histórias mais impressionantes do cristianismo primitivo. Paulo e Silas haviam chegado à cidade após uma jornada extenuante. A decisão de ir até ali não foi por acaso. Uma visão extraordinária havia guiado Paulo durante a noite, mostrando um macedônio que implorava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Era um chamado que não poderia ser ignorado, mesmo que o preço a ser pago fosse além do que qualquer um poderia imaginar. Os primeiros dias em Filipos pareciam promissores. A pequena comunidade de fiéis começava a se formar, e entre os convertidos estava Lídia, uma próspera comerciante de púrpura que abriu não apenas seu coração, mas também sua casa para os missionários. O trabalho de evangelização seguia seu curso natural, e nada indicava a tempestade que estava prestes a se formar. Tudo mudou por causa de uma jovem escrava. Ela tinha um dom peculiar, ou melhor, uma maldição. Possuída por um espírito de adivinhação, ela gerava muito lucro para seus senhores através de suas previsões. Durante vários dias, ela seguia Paulo e Silas gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e nos anunciam o caminho da salvação. Aparentemente, suas palavras eram verdadeiras, mas Paulo percebia algo mais profundo. Aquela não era uma proclamação genuína do Evangelho, mas uma manifestação demoníaca que precisava ser confrontada. Após dias suportando aquela situação, Paulo, movido por uma compaixão divina e pelo poder do Espírito Santo, ordenou ao Espírito que saísse dela. O que aconteceu em seguida desencadeou uma série de eventos que ninguém poderia prever. A libertação daquela jovem significou também a libertação de uma fonte de renda considerável para seus senhores. A fúria deles não tardou a se manifestar, e logo Paulo e Silas se viram no centro de uma tempestade que abalaria não apenas suas vidas, mas toda a cidade de Filipos. Os senhores da escrava, vendo que sua esperança de lucro havia desaparecido, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram até a praça principal, diante das autoridades. As acusações eram graves e estrategicamente formuladas. Estes homens são judeus e estão perturbando nossa cidade, pregando costumes que a nós, romanos, não é lícito aceitar nem praticar. A multidão, facilmente manipulável e sempre pronta para um espetáculo de violência, logo se juntou contra eles. O clima de tensão crescia a cada momento, e as autoridades, preocupadas mais em manter a ordem do que em fazer justiça, rapidamente tomaram sua decisão. O que viria a seguir
marcaria para sempre a história do cristianismo e revelaria como Deus pode transformar as piores circunstâncias em testemunhos poderosos de sua glória. A Noite de Terror. Sabe aquelas histórias que parecem tão distantes da nossa realidade, mas que quando a gente conhece os detalhes, fica com o coração apertado? A história de Paulo e Silas é exatamente assim. No livro de Atos, capítulo 16, versículos 22 a 24, a Bíblia nos conta que as autoridades mandaram arrancar as roupas deles e os açoitaram violentamente com varas. Imagine só a cena: 2 homens que não tinham cometido crime algum sendo espancados em praça pública. O texto bíblico não esconde nenhum detalhe dessa violência. Os açoites eram tão brutais que deixavam marcas profundas, rasgando a carne. E o pior, eles nem tiveram direito a um julgamento justo, algo que era garantido a todo cidadão romano. Depois dessa surra terrível, foram jogados na prisão interior, aquela parte mais profunda e escura do cárcere, onde ficavam os prisioneiros mais perigosos. O carcereiro recebeu ordens específicas para vigiá-los com todo rigor. Atos, capítulo 23. Ele não só os trancou, mas também prendeu seus pés no tronco, um instrumento de tortura que forçava as pernas a ficarem em posições dolorosas. A prisão romana não era nada parecida com os presídios que conhecemos hoje. Era um lugar úmido, escuro e fétido. Os prisioneiros ficavam jogados no chão sujo, muitas vezes misturados com seus próprios excrementos. Não havia comida adequada, nem água limpa, muito menos cuidados médicos para tratar dos ferimentos causados pelos açoites. Paulo menciona em suas cartas que carregava em seu corpo as marcas de Cristo. Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Parte dessas cicatrizes certamente veio dessa noite em Filipos. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 25, ele lista os sofrimentos que enfrentou. Em prisões, muito mais. Em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. Mas sabe o que é mais impressionante? A reação deles diante de tanto sofrimento. A Bíblia nos conta que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Atos, capítulo 25. Consegue imaginar isso? Com o corpo todo machucado, os pés presos no tronco, em vez de reclamar ou chorar, eles cantavam louvores. O texto não nos diz quais hinos eles cantavam, mas podemos imaginar que fossem salmos de confiança em Deus, como o Salmo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem me recearei? Essa cena nos faz lembrar de outras passagens bíblicas, onde o louvor aparece em momentos difíceis, como quando Davi fugia de Saul e compunha salmos nas cavernas, ou quando Jó, mesmo depois de perder tudo, declarou: O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó, capítulo 1, versículo 21. A história estava longe de terminar, e o que aconteceria nas próximas horas mudaria não apenas a vida deles, mas de todos naquela prisão. Ninguém poderia imaginar que aqueles cânticos de louvor na madrugada seriam o prelúdio de um dos maiores milagres registrados no livro de Atos, o terremoto da meia-noite. Sabe quando você está vivendo um momento tão difícil que parece que não tem saída? Pois é, Paulo e Silas estavam numa situação dessas. Mas aí aconteceu algo que ninguém esperava. A Bíblia conta em Atos, capítulo 26, que de repente houve um terremoto tão grande que os alicerces da prisão foram abalados. Não era um tremorzinho qualquer, não. Foi um terremoto tão poderoso que todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Dá para imaginar a cena? O barulho ensurdecedor, as paredes tremendo, a poeira subindo e, de repente, plim! Todas as correntes caindo no chão. O carcereiro, coitado, acordou assustado com toda aquela confusão. Quando viu as portas da prisão abertas, pensou que todos os presos tinham fugido. Na época, se um prisioneiro escapasse, o carcereiro pagava com a própria vida. Por isso, ele já estava prestes a se matar com sua espada. Atos, capítulo 27.
Mas Paulo, mesmo depois de tudo que tinha passado nas mãos daquele homem, gritou bem alto: Não faças nenhum mal a ti mesmo, pois todos aqui estamos. Atos, capítulo 28. Olha só que momento! O carcereiro pediu luz, correu para dentro tremendo e se prostrou diante de Paulo e Silas. Aí vem a pergunta que mudou tudo. O carcereiro, ainda tremendo, perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Atos, capítulo 30. Não era mais sobre salvação física. Era algo muito mais profundo. Ele tinha visto o poder de Deus se manifestar de forma impressionante. Paulo e Silas responderam com uma das frases mais importantes da Bíblia: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Atos, capítulo 31. Ali mesmo, naquela madrugada, eles compartilharam a palavra do Senhor com ele e todos os que estavam em sua casa. O texto bíblico conta que o carcereiro fez algo impressionante. Lavou os ferimentos deles e na mesma hora foi batizado, ele e toda a sua família. Atos, capítulo 33. Depois levou os dois para sua casa e lhes serviu uma refeição. A Bíblia diz que alegrou-se muito, tendo crido em Deus com toda a sua casa. Atos, capítulo 34. É incrível como tudo mudou em questão de horas. Os mesmos homens que estavam sendo torturados agora estavam sendo tratados como convidados de honra. O mesmo carcereiro que tinha apertado suas correntes agora lavava seus ferimentos com cuidado. Essa história me lembra outras passagens da Bíblia onde Deus transformou situações impossíveis, como quando José foi da prisão para o palácio do faraó, Gênesis capítulo 41, ou quando Daniel saiu ileso da cova dos leões, Daniel capítulo 6. São momentos que mostram como Deus pode virar o jogo quando menos esperamos. A manhã da justiça. Sabe quando o dia amanhece e tudo parece diferente? Foi assim em Filipos naquela manhã. A notícia do terremoto e dos acontecimentos na prisão tinha se espalhado feito fogo na palha. Mas aí aconteceu algo que ninguém esperava, como nos conta Atos, capítulo 35 a 36. As autoridades mandaram os oficiais com uma mensagem para o carcereiro: solta aqueles homens. Eles devem ter pensado: melhor deixar esses caras irem embora antes que aconteça mais alguma coisa estranha por aqui. Mas Paulo, veja só, não aceitou sair assim, quietinho. Ele mandou um recado que deixou todo mundo de queixo caído. Nos açoitaram publicamente sem julgamento, sendo nós cidadãos romanos, e nos lançaram na prisão. E agora querem secretamente nos mandar embora? Isso não. Venham eles mesmos nos tirar daqui. Atos, capítulo 37. Nossa, imagina o susto dos magistrados quando souberam que tinham açoitado cidadãos romanos. Era crime grave isso, viu? Na lei romana, açoitar um cidadão sem julgamento podia dar uma confusão danada. Está escrito em Atos, capítulo 38, que quando eles souberam disso, ficaram com muito medo. Aí aconteceu uma coisa que parece até ironia divina. Os mesmos homens que tinham mandado prender Paulo e Silas vieram pessoalmente pedir desculpas e implorar para eles saírem da cidade. Como diz em Atos, capítulo 39, e indo ter com eles, lhes pediram desculpas, e tirando-os para fora, lhes rogaram que se retirassem da cidade. Mas Paulo e Silas não saíram correndo, não. Primeiro foram à casa de Lídia, aquela comerciante que tinha sido uma das primeiras convertidas. Lá encontraram os irmãos, os encorajaram e só depois partiram. Atos, capítulo 40. Essa atitude me faz lembrar de Jesus, que mesmo depois de ressuscitado, foi consolar e fortalecer seus discípulos antes de partir. É incrível como essa história tem tantas camadas, né? Começou com perseguição e terminou com as autoridades pedindo desculpas. Começou com violência e terminou com uma família inteira conhecendo a Jesus. Começou na prisão e terminou com uma igreja fortalecida. Aliás, a igreja de Filipos se tornou uma das mais queridas por Paulo. Anos depois, ele escreveu uma carta para eles, a carta aos Filipenses, cheia de palavras de carinho e gratidão. Nela, Paulo até menciona que os filipenses foram os únicos que o ajudaram financeiramente várias vezes. Filipenses, capítulo 4, versículos 15 a 16. E pensar que tudo isso começou com uma visão de um homem da Macedônia pedindo ajuda. A gente nunca sabe onde Deus vai nos levar quando decidimos segui-lo, né?
Às vezes o caminho passa por lugares difíceis, mas o final da história sempre vale a pena. O impacto em Filipos. Depois que Paulo e Silas partiram, a cidade nunca mais foi a mesma. Imagina só, um carcereiro e sua família inteira convertidos, uma comerciante rica abrindo sua casa para os irmãos e uma jovem liberta de espíritos malignos. Era o começo de algo extraordinário. A notícia se espalhou rapidamente. As pessoas comentavam nas ruas. Vocês souberam do que aconteceu na prisão? Do terremoto? Da transformação do carcereiro? Como diz em Atos, capítulo 17, versículo 6, esses homens que têm transtornado o mundo tinham chegado até ali. E não era para menos. Pensa comigo, numa cidade onde todo mundo adorava os deuses romanos, de repente aparece um grupo de pessoas falando de Jesus. Gente que estava disposta a apanhar, a ser presa, mas não negava sua fé. Como isso não ia chamar a atenção? A casa de Lídia virou um ponto de encontro dos novos convertidos. Dá para imaginar as conversas? O carcereiro contando como sua vida mudou naquela noite, a jovem liberta testemunhando sua transformação, Lídia compartilhando sua experiência. Era uma comunidade viva, pulsante. Essa igreja cresceu tanto no coração de Paulo que anos depois, quando ele escreveu a carta aos Filipenses, chamou eles de sua alegria e coroa. Filipenses, capítulo 4, versículo 1. Não era só carinho, não. Era uma admiração profunda pelo que eles tinham se tornado. Na carta, Paulo menciona que os filipenses sempre o ajudaram em suas necessidades. Filipenses, capítulo 4, versículos 15 a 16, conta que eles foram os únicos que o apoiaram financeiramente várias vezes. Isso mostra como aquela sementinha plantada em meio ao sofrimento tinha dado frutos incríveis. E olha só que interessante, a mesma cidade que tinha expulsado Paulo e Silas, agora tinha uma comunidade forte de cristãos. Como diz em Filipenses, capítulo 1, versículos 27 a 28, eles estavam firmes num mesmo espírito, combatendo juntamente com uma só alma pela fé do Evangelho, e em nada atemorizados pelos adversários. Tudo isso começou com uma visão. Passou por um açoitamento público, uma prisão, um terremoto, e resultou numa das igrejas mais amadas do Novo Testamento. É como Paulo escreveu em Romanos, capítulo 8, versículos 28 a 39. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. As marcas que ficaram. Em suas cartas, Paulo fala dessas marcas com uma mistura de dor e gratidão. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 25, ele abre o coração e conta: 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. E aquela noite em Filipos deixou mais do que marcas físicas. Imagina só, Paulo e Silas cantando na prisão, com o corpo todo machucado. Não era um showzinho de louvor, não. Era a adoração que vinha lá do fundo da alma, daquele lugar que só quem já passou por algo muito difícil conhece. Em suas cartas posteriores, Paulo sempre voltava a esse assunto do sofrimento, mas de um jeito diferente. Em Filipenses, capítulo 3, versículo 10, ele fala sobre conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos. Era como se cada chicotada, cada noite na prisão, tivesse aproximado ele mais de Jesus. E os filipenses? Eles entendiam bem isso. Afinal, tinham visto com os próprios olhos o que significava seguir a Jesus de verdade. Na carta que Paulo escreveu para eles anos depois, ele diz: porque vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também sofrer por ele. Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Mas não pensa que era um papo de tristeza, não. Pelo contrário, a carta aos Filipenses é conhecida como a Epístola da Alegria. Paulo usa a palavra alegria ou alegrar 16 vezes nela. É como se ele estivesse dizendo: lembram daquela noite na prisão? A gente cantava porque tinha uma alegria que ninguém podia tirar. E olha que interessante, aquele carcereiro que quase se matou, a Bíblia diz que depois de conhecer Jesus, alegrou-se muito com toda a sua casa. Atos, capítulo 34.
Era uma alegria contagiante, que se espalhou pela cidade toda. Na verdade, o que aconteceu em Filipos virou uma espécie de marco na história da igreja primitiva. As pessoas começaram a perceber que ser cristão não era só frequentar reuniões ou seguir regras. Era algo que mudava a pessoa por dentro, que dava força para enfrentar qualquer situação. É como Paulo escreveu em Filipenses, capítulo 4, versículos 11 a 13. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei viver na pobreza e na fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância. Tudo posso naquele que me fortalece. O poder de um testemunho. Pensa só. 2 homens são presos injustamente. Apanham até não poder mais. E mesmo assim, continuam cantando e louvando a Deus no meio da noite. As notícias começaram a se espalhar por todas as igrejas da região. Em Tessalônica, em Bereia, em Corinto, todo mundo queria saber mais sobre aquela noite incrível. Paulo mesmo menciona em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Mas mesmo depois de termos sofrido e sido maltratados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem para anunciar-lhes o Evangelho. E o mais bacana é que não era só a história do terremoto que impressionava, era a mudança na vida das pessoas. Imagina só a cena, o carcereiro, aquele homem durão que antes trancava os presos com toda a força, agora lavando com carinho os ferimentos de Paulo e Silas. Que transformação, né? Lídia, a comerciante de púrpura, também tinha uma história incrível para contar. Como diz em Atos, capítulo 16, versículo 14, o Senhor abriu seu coração. E ela não guardou essa experiência só para ela, não. Abriu as portas da sua casa, transformou seu lar num ponto de encontro para os cristãos. E aquela moça que foi liberta do espírito de adivinhação, dá para imaginar como ela devia contar sua história? Gente, eu vivia amarrada, sendo usada pelos meus donos para ganhar dinheiro, mas aí chegaram esses homens falando de Jesus e tudo mudou. O mais impressionante é que essas histórias não paravam de se multiplicar. Em Filipenses, capítulo 1, versículos 12 a 14, Paulo escreve: Quero que saibam, irmãos, que as coisas que me aconteceram serviram para o progresso do Evangelho. É como se cada dificuldade, cada momento de dor, tivesse virado uma porta aberta para mais gente conhecer Jesus. E não era um negócio só de palavras bonitas, não. O pessoal via a diferença na prática. Como Paulo falou em Filipenses, capítulo 2, versículo 15, eles brilhavam como estrelas no universo. Era um testemunho vivo que todo mundo podia ver. A força da comunidade. A igreja que nasceu ali não era só um lugar de reuniões, era uma verdadeira família. Imagina só, gente de todas as classes sociais, desde uma rica comerciante como Lídia até um carcereiro, todos unidos por algo muito maior que suas diferenças. Paulo fala disso com muito carinho em suas cartas. Em Filipenses, capítulo 2, versículos 1 a 2, ele diz: Se há algum conforto em Cristo, se há algum incentivo no amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor. E olha que bacana, quando Paulo estava preso em Roma anos depois, quem você acha que mandou ajuda para ele? Isso mesmo, o pessoal de Filipos. Eles fizeram uma coleta, juntaram o que puderam e mandaram por Epafrodito, um irmão que quase morreu para levar essa ajuda até Paulo. Filipenses, capítulo 2, versículos 25 a 30. A gente consegue imaginar as reuniões na casa de Lídia, o pessoal chegando, cada um trazendo alguma coisa para compartilhar, contando as novidades, orando uns pelos outros. Era uma comunidade que se importava de verdade, uns com os outros. Paulo até fala em Filipenses, capítulo 4, versículo 10, que o carinho deles por ele reflorescia. Sabe quando você planta uma semente e ela brota? Era assim o amor entre eles, vivo, crescendo, dando frutos. Não era um amor de Facebook, não. Era amor na prática mesmo. E mesmo quando tinham problemas, porque vamos combinar, onde tem gente tem problema, né? Eles resolviam com amor.
Paulo chegou a pedir para duas irmãs, Evódia e Sintique, que fizessem as pazes. Filipenses, capítulo 4, versículo 2. Era uma família de verdade, com seus altos e baixos, mas que se mantinha unida. O mais legal é que essa união foi testada várias vezes. Quando veio perseguição, quando Paulo foi preso de novo, quando as coisas ficaram difíceis, mas eles continuaram firmes, juntos, se apoiando. Como Paulo disse em Filipenses, capítulo 1, versículo 27, permaneçam firmes num só espírito, lutando juntos pela fé. A força da gratidão. Paulo estava preso, mas em vez de ficar reclamando da vida, ele escreveu uma carta cheia de alegria e gratidão. Em Filipenses, capítulo 1, versículos 3 a 5, ele diz assim: agradeço ao meu Deus toda vez que lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho. E não era só papo não, viu? Os filipenses tinham um jeito especial de demonstrar amor. Imagina só, eles eram uma igreja pequena, numa cidade não muito rica, mas mesmo assim faziam questão de ajudar Paulo sempre que podiam. Era tipo aquela amizade verdadeira, sabe? Daquelas que a gente pode contar em qualquer situação. Paulo até conta uma coisa super interessante em Filipenses, capítulo 4, versículos 15 a 16. Vocês, filipenses, sabem que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja compartilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. É engraçado como as coisas começaram, né? Tudo por causa daquela noite maluca na prisão, com terremoto e tudo mais. Quem diria que dali nasceria uma amizade tão bonita? É como a gente diz por aqui, Deus escreve certo por linhas tortas mesmo, e não era só Paulo que era grato. Os filipenses também tinham muito a agradecer. Afinal, por causa dele e de Silas, eles conheceram Jesus. Mudou a vida deles completamente. O carcereiro, então, de quase suicida, virou um homem cheio de alegria. Como não ser grato depois de uma transformação dessas? Essa história toda me faz pensar em como a gratidão tem um poder danado de mudar nossa perspectiva. Mesmo nas situações mais complicadas, quando a gente para agradecer, parece que as coisas ficam mais leves, não é mesmo? O poder da transformação. Lídia, uma mulher que era bem-sucedida, já era uma pessoa que buscava a Deus. Mas quando ouviu Paulo falar de Jesus, alguma coisa diferente aconteceu. Como diz lá em Atos, capítulo 16, versículo 14, o Senhor abriu o coração dela. E não foi só uma mudança pequenininha não, viu? Ela abriu as portas da sua casa, transformou seu lar num ponto de encontro para todo mundo que queria conhecer mais sobre Jesus. E o carcereiro? Nossa, essa história é de arrepiar. O cara estava prestes a se matar, achando que tinha perdido tudo. Mas numa única noite, foi de quase suicida a uma pessoa completamente nova. Ele e toda a família dele encontraram uma alegria que não dava nem para explicar. Imagina só a cena. O mesmo homem que tinha trancado Paulo e Silas na prisão, agora estava lavando os machucados deles e servindo comida na sua mesa. Aquela moça que tinha um espírito de adivinhação também teve sua vida virada do avesso. De escrava, usada pelos seus donos para ganhar dinheiro, ela foi liberta não só espiritualmente, mas ganhou de volta sua dignidade como pessoa. E o mais legal é que essas transformações foram criando uma reação em cadeia. Uma pessoa contava para outra, que contava para mais alguém. Era como ver uma plantinha crescendo e dando frutos, sabe? Paulo até fala disso em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la. O povo de Filipos aprendeu que seguir a Jesus não era só frequentar reuniões ou seguir regras. Era algo que mudava a pessoa por dentro, que dava uma força que ninguém conseguia explicar. Como Paulo escreveu, para mim o viver é Cristo. Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Não era religião, era relacionamento. As cartas de Paulo. Em Corinto, por exemplo, ele teve que lidar com uma situação bem complicada. O pessoal estava dividido, cada um dizendo que seguia um líder diferente. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 10 a 13,
Paulo praticamente implora: irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço que todos vivam em harmonia e que não haja divisões entre vocês. Já para os Tessalonicenses, ele escreveu sobre a esperança que temos em Jesus. Teve gente que até parou de trabalhar, achando que Jesus ia voltar no dia seguinte. Paulo teve que explicar direitinho como é que era. Quanto aos tempos e épocas, irmãos, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 1 a 2. Com os Gálatas, então, foi uma carta bem firme. O povo estava querendo voltar para a lei antiga, esquecendo que a gente é salvo pela graça. Paulo ficou tão preocupado que escreveu: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Mas sabe o que é mais legal? Cada carta mostrava um lado diferente de Paulo. Com os filipenses, ele era todo carinhoso, falando de alegria e amizade. Com os coríntios, ele precisava ser mais firme às vezes. Para os romanos, ele explicou toda a doutrina bem detalhadinha. Em todas as cartas, dá para sentir o amor que Paulo tinha pelas igrejas. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, ele conta que, além de todas as outras dificuldades, tinha a preocupação diária com todas as igrejas. Era como um pai cuidando dos filhos, sabe? E mesmo nas cartas mais sérias, ele sempre lembrava do mais importante: o amor de Jesus. Como ele escreveu para os romanos: porque estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos, capítulo 8, versículos 38 a 39. As lições de vida. Sabe aquelas histórias que a gente ouve e fica pensando nelas por dias? As cartas de Paulo são assim. Cada vez que a gente lê, descobre algo novo. É como aquela conversa boa com um amigo que te faz pensar na vida. Paulo tinha um jeito especial de ensinar. Em Éfeso, por exemplo, ele passou 2 anos inteirinhos conversando com as pessoas numa escola. Imagina só quantas histórias e ensinamentos rolaram ali. Como está escrito em Atos, capítulo 19, versículos 9 a 10, ele discutia diariamente na escola de Tirano, e todo mundo da província da Ásia acabou ouvindo a palavra do Senhor. E olha que interessante, quando ele escreveu para os Efésios, falou de um jeito tão bonito sobre família que até hoje as pessoas usam esses conselhos. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Efésios, capítulo 5, versículo 25. Não era aquele papo de mandar e obedecer, não. Era sobre amor mesmo, sobre cuidar um do outro. Com os Colossenses, Paulo falou de um jeito que todo mundo podia entender. Façam tudo com amor. Colossenses, capítulo 3, versículo 14. Simples assim, não precisava de palavras difíceis nem de regras complicadas. E quando ele escreveu para o seu amigo Timóteo, nossa, dá até para sentir o carinho nas palavras. Era como um pai aconselhando um filho. Ninguém despreze você pelo fato de ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. O mais bacana é que Paulo não ficava só na teoria. Ele vivia o que ensinava. Quando estava preso em Roma, continuava firme e forte, escrevendo cartas e encorajando todo mundo. Era tipo aquele amigo que mesmo longe continua torcendo pela gente. Até hoje elas fazem sentido para a gente. Como quando ele fala em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. As amizades de Paulo, tinha o Timóteo, por exemplo. Nossa, esse era como um filho para ele. Quando Paulo escreveu para os filipenses, falou assim dele: não tenho ninguém como Timóteo, que se interesse sinceramente pelo bem-estar de vocês. Filipenses, capítulo 2, versículo 20. Era daquelas amizades raras, sabe?
de confiar de olhos fechados. E o Barnabé, esse foi o cara que acreditou em Paulo quando todo mundo ainda estava com o pé atrás. Imagina só, Paulo tinha perseguido os cristãos antes, e de repente aparece dizendo que agora seguia Jesus. Muita gente duvidou, mas Barnabé foi lá e estendeu a mão. Isso é amigo de verdade, né? Tinha também o casal Priscila e Áquila. Esses eram parceirões, trabalhavam fazendo tendas junto com Paulo e ainda ajudavam a explicar o evangelho para os outros. Em Romanos, capítulo 16, versículos 3 a 4, Paulo até fala que eles arriscaram a própria vida por ele. Olha que amizade forte. E não dá para esquecer do Lucas, né? O médico querido que viajou com ele em várias aventuras e depois escreveu tudo no livro de Atos. Era daqueles amigos que tá junto na alegria e na tristeza, sabe como é? Ah, e o Silas, aquele que cantou com ele na prisão de Filipos. Depois daquela noite maluca, com terremoto e tudo, a amizade deles ficou ainda mais forte. É como dizem, amigo que a gente faz na dificuldade é amigo para a vida toda. O mais legal é que Paulo não guardava essas amizades só para ele. Em suas cartas, sempre mandava um abraço para um monte de gente. No final de Romanos, por exemplo, tem uma lista enorme de pessoas que ele manda saudar. Era tipo aquele amigo que faz questão de lembrar de todo mundo. A corrida da fé. Sabe quando você está numa corrida e parece que não vai aguentar mais, mas aí lembra por que começou tudo aquilo? Paulo era assim. Ele comparava a vida cristã com uma corrida, daquelas bem puxadas mesmo. Em uma das suas últimas cartas, ele escreveu algo super emocionante. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Dá até arrepio, né? É como se ele estivesse olhando para trás e vendo todo o caminho que percorreu. E o pessoal de Filipos, nossa, eles entendiam bem essa ideia de corrida. Paulo até falou para eles, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Filipenses, capítulo 3, versículos 13 a 14. Era como se ele estivesse dizendo, gente, não importa o que aconteceu antes, vamos em frente. Tinha dias que era difícil mesmo. Você imagina o carcereiro explicando para a família e amigos por que tinha mudado de vida? Ou Lídia, tendo que lidar com outros comerciantes que não entendiam suas escolhas. Mas eles continuavam firmes, um ajudando o outro a não desistir. O mais interessante é que essa corrida não era de um só. Era todo mundo junto, se apoiando, se ajudando. Quando um cansava, o outro dava uma força. Como Paulo falou, carreguem os fardos pesados uns dos outros. Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Transformando nossa vida com as lições de Paulo. Quando penso em todas essas histórias de Paulo, fico imaginando como podemos trazer essas lições para a nossa vida hoje. Não é incrível como uma história tão antiga ainda tem tanto a nos ensinar? Paulo nos mostra que podemos encarar os problemas de um jeito diferente. Quando ele estava preso com Silas em Filipos, em vez de reclamar da situação, começou a cantar. Isso me faz pensar em quantas vezes a gente perde tempo reclamando, em vez de procurar um jeito de transformar a situação. E aquela forma como ele tratava as pessoas. Paulo tinha um jeito especial de fazer todo mundo se sentir importante. Quando escrevia suas cartas, sempre lembrava de mandar um abraço para cada pessoa pelo nome. Era aquele tipo de atenção que faz a gente se sentir especial, valorizado. A maneira como ele lidava com o perdão também é impressionante. Imagina só, depois de ser açoitado injustamente, ele ainda teve compaixão do carcereiro. Em vez de guardar rancor, ajudou aquele homem a encontrar um novo sentido para a vida. E que tal aquela alegria que ele tinha? Mesmo nas situações mais complicadas, Paulo encontrava motivos para agradecer. Como ele mesmo escreveu em Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. O mais bonito é que todas essas atitudes não eram forçadas. Era tudo natural, vinha do coração mesmo. Paulo tinha entendido que seguir a Jesus não é só frequentar um lugar ou seguir regras, é deixar o amor de Deus transformar a gente por dentro. E olha que interessante, essa transformação acontece aos poucos no dia a dia.
Paulo mesmo falou que era como uma corrida. Não dá para chegar ao fim sem dar o primeiro passo. Cada pequena escolha, cada momento de perdão, cada gesto de amor vai construindo uma vida diferente. É por isso que essa história continua tocando tantos corações até hoje. Porque não é só uma história do passado, é um convite para vivermos de um jeito diferente, mais cheio de amor, de perdão e de esperança. O poder de uma história que continua. Outro dia estava pensando, quantas pessoas já se sentiram fortalecidas ao lembrar de Paulo e Silas cantando naquela cela escura? Quantos já encontraram esperança ao saber que o carcereiro, que estava prestes a tirar a própria vida, descobriu uma alegria tão grande que contagiou toda a sua família? É incrível como uma história tão antiga ainda toca nosso coração hoje. Quando a gente se sente sozinho, lembra que Paulo tinha amigos em todo lugar. Quando as coisas ficam difíceis, pensa nele escrevendo cartas cheias de alegria, mesmo estando preso. E aquela comunidade que se formou em Filipos, uma comerciante rica, um carcereiro, uma ex-escrava, todo mundo junto, se ajudando, se importando de verdade um com o outro. Isso me faz pensar em como a gente também pode criar laços assim, sabe? O mais bonito é que essa história não acabou. Ela continua viva em cada pessoa que decide viver com mais amor, mais perdão, mais esperança. Como Paulo escreveu: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la. Então, que tal a gente também fazer parte dessa história? Não precisa ser nada grandioso. Às vezes é só um sorriso sincero, uma palavra de carinho, um momento de perdão. São essas pequenas escolhas que vão transformando nossa vida e a vida das pessoas ao nosso redor. E aí, vamos juntos nessa caminhada?